Olá, Espírito Livre, seja muito bem-vindo ao canal Espiritualidade Libertária. E hoje eu quero compartilhar com vocês um processo bem pessoal. Recentemente eu passei por uma cerimônia de ayahuasca que foi muito forte para minha vida, para o meu ser. E nessa cerimônia eu vivi duas coisas muito marcantes. Uma delas foi o luto da minha família, da minha atual família, e outra foi uma cura física, que eu pude presenciar o processo psicossomático da enfermidade e recebi uma cura através do choro. Nesse vídeo eu vou explicar melhor, contar em mais detalhes tudo isso que eu vivi. Eu sinto que pode servir para alguém que está me assistindo. E quero compartilhar com você sem roteiro, sem nada, como se você estivesse aqui, sentado na sala comigo. Então é isso, bora pro vídeo. Então, recentemente eu tomei medicina da ayahuasca e essa cerimônia foi um dia depois de uma conversa forte com a Ju, a mãe do meu filho, nosso filho Zion. E a gente teve uma conversa que foi uma conversa libertadora para nós dois, que foi da decisão da nossa separação. E foi algo muito bom, muito leve, muito libertador, porque a gente percebeu que estávamos numa relação por obrigação e condicionados, se condicionando a uma realidade de sofrimento e dor. E essa decisão foi muito libertadora. Mas, na sequência, no outro dia eu tomei ayahuasca em casa, sozinho, né? Eu tenho os estudos para servir medicina, então tenho o costume de tomar medicina sozinho. E nessa cerimônia eu vivi o luto, o fim dessa família que existiu aí por 3 anos. O Zion já tem um pouco mais de 2 anos de idade. Eu acredito que uma parte do meu ser, o pai, aquele cara que se esforça pela família, que se doou pela família, que acreditou nisso e que também queria que o Zion tivesse essa família, né, unida. Essa parte do meu ser sofreu muito, sentiu muita dor. E na cerimônia eu pude mergulhar nessa dor, sentir, né, essa ruptura. E foi um momento que eu chorei muito. Foi um momento que eu pude libertar, dar vazão a tudo que estava acumulado de tristeza, insatisfação, ressentimento. Todo aquele sofrimento foi sendo derramado através das lágrimas. E conforme eu chorava, trancava muito, muito o nariz. E aí eu assoava o nariz, bastante secreção, e voltava, continuava chorando, cantando e careando, chorando, passando um processo incrível de cura. E várias vezes assoando o nariz, muita secreção, chorando, assoando o nariz, muita secreção. E passando por esse processo, na força da medicina, na expansão da medicina, eu pude perceber, eu pude visualizar que toda aquela secreção que estava saindo através do nariz, sendo liberada através do choro que eu estava me permitindo,
toda essa secreção era o que estava me adoecendo. Foi o que fez eu ter, agora em janeiro, uns meses atrás, a sinusite, que pegou toda essa parte, me deu dor de garganta, eu não consegui fazer a cerimônia de janeiro, do dia 24. E era isso também que estava naquela mesma semana me adoecendo novamente a minha garganta. Mais uma semana com cerimônia. Então a energia trabalhando, trazendo à tona o que precisava ser olhado, o que precisava ser curado, o que não dava mais para ser do jeito que estava. Então eu pude perceber esse acúmulo ao longo da relação de toda essa tristeza e insatisfação que foi somatizando no meu corpo, nessa parte, né, onde pegou a sinusite, principalmente no chakra laríngeo da comunicação. E de tanto tempo que aquilo se acumulou, começou a se manifestar no físico, somatizou através da enfermidade, chamando para atenção, para olhar, para a presença. E ao passar por aquele processo de chorar, de assoar, eu fui liberando, aquilo foi saindo do meu corpo. E depois da cerimônia, eu me senti assim, outra pessoa. Eu me senti muito alinhado, muito aliviado, como se tivesse sido liberado um fardo. E pude acessar, depois de toda essa limpeza, durante esse processo, a própria medicina me conduziu a um entendimento mais amplo ainda, maior ainda, que trouxe a ressignificação disso que aconteceu, desse luto, desse término, dessa ruptura, que é o seguinte: a família, ela não morre, ela não deixa de existir, ela sempre vai continuar existindo. A Ju sempre vai ser mãe do Zion, eu sempre vou ser pai do Zion, e pro Zion, nós sempre vamos ser papai e mamãe. Então, a família apenas passou por uma reconfiguração e que era algo necessário que os nossos espíritos precisavam viver. Todos nós envolvidos no processo. E isso é algo importante de ser dito, porque às vezes nós temos expectativas diante da vida. Às vezes nós achamos que sabemos o que é o certo a ser vivido. Qual é o jeito certo de viver, das coisas. Mas algo que eu tenho falado muito, Deus, a mente de Deus, tem outros caminhos que vão muito além dos caminhos que a nossa mente, que a mente humana pode alcançar, pode compreender. E esses caminhos sempre vão nos levar para o caminho de reencontro com nós mesmos, para o caminho de evolução do nosso ser, para o caminho do despertar da nossa essência divina e para um caminho que nos aproxima mais ainda de Deus. E isso é o mais importante. Isso eu acredito que é a verdadeira fé. Se entregar, se render ao processo, mesmo que contrarie as expectativas, mesmo que fuja do teu controle. E isso sempre acontece para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o melhor no nosso caminho. E mesmo quando não compreendemos tudo o que acontece na nossa vida, é importante confiar. É importante confiar, se entregar para o processo, mergulhar, viver com intensidade, com integridade, com totalidade. Não querer fugir, não querer negar, não querer jogar embaixo do tapete. Porque isso, como no meu caso,
trouxe uma enfermidade, somatizou no corpo o que ficou escondido embaixo do tapete. Então é importante trazer para a luz, para a consciência. É importante encarar as coisas que às vezes não são tão bonitas, que muitas vezes são dolorosas, são assuntos espinhosos, desencadeiam processos interiores a nível emocional, psicológico, que são desafiadores. Mas é tão bonito de ver a mão de Deus atuando através disso tudo e trazendo crescimento, trazendo amadurecimento, trazendo realmente uma expansão, um crescimento interno, uma transformação interna que reflete no externo. Acho que isso é o mais importante. Do sutil para o manifestado. Essa é a grande transformação. E então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um momento bem íntimo. Eu espero que vocês estejam se sentindo confortáveis aqui na sala de casa. E em breve terão outros vídeos, já estou sentindo. Nesse momento, focando bastante num projeto na matéria, de coisas mais físicas e com menos tempo para gravar conteúdo, mas sinto que tem alguns conteúdos aí que eu preciso estar gravando e de tempo em tempo, sem pressão, sem obrigação, mas no sentir eu estarei trazendo aqui, compartilhando com você. Se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou, deixe um comentário com a sua opinião, se você tiver algo para acrescentar, ou até alguma dúvida, enfim, seguimos conectados.